Bom dia, gente! Mais um episódio de Entre Conversas, Livros e Café. E hoje eu estou aqui para falar para vocês, conversar com vocês, na verdade, sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Assim, eu já vou falar que esse livro eu gostei muito dele, achei bem interessante. Esse livro, gente, pasmem, tudo que tá escrito aqui tem na Bíblia, tá? Eu fiquei chocada quando eu li. Na realidade, pra mim, assim, a base de tudo, de todo tipo de literatura é a Bíblia. Muitas pessoas, principalmente livros clássicos, a maioria dos livros clássicos, eles sempre remetem à Bíblia, né? Mas esse livro aqui, ele tem muitos princípios bíblicos, muita coisa assim. Eu não sei se foi algo assim, algo que o autor queria realmente, né, enfatizar, talvez. Ele queria colocar esses princípios bíblicos aqui dentro deste livro. Eu não sei se foi essa a intenção dele, né? Mas aconteceu. Foi algo que aconteceu. E no decorrer do que a gente vai conversando, eu vou até colocar alguns versos bíblicos que falam praticamente a mesma coisa, né? Pra gente poder ter essa interação. Bom, vai ter muito barulho aqui, tá? E assim, gente, normal, tá bom? Barulhos são normais, acontecem mesmo. Eu estou aqui na sala da minha casa, então tem vizinhos fazendo coisas, tem carro passando, tem tudo. Tem de tudo, tá? Mas enfim, isso não vai atrapalhar o foco principal do vídeo, que é conversar sobre esse livro aqui. Como vocês estão vendo, foi um livro que realmente eu gostei bastante, ó. Ele está totalmente marcado, tem bastante marcações interessantes, né? O que é esse livro, Hilary? Eu não vou ficar falando sobre autor, como o autor é e tudo mais, isso você pode pesquisar, tá? Todo mundo, se pesquisar quem é Napoleão Hill, encontra na internet, tá bom? Que escreveu esse livro aqui. O que é esse livro? Esse livro é basicamente uma entrevista com o diabo, tá? Então, o que Napoleão Hill faz é uma entrevista com o próprio diabo para poder saber as artimanhas dele em relação aos seres humanos. O porquê que algumas pessoas enriquecem ou têm sucesso e outras pessoas não têm. Então, ele vai perguntar pro próprio diabo e ver com ele o que ele faz, quais são as artimanhas dele, né? Que ele utiliza para que a gente não cresça, para que a gente continue estático, sabe? Para que a gente sofra. Então, você vai ver muito essas questões, tá? Ah, ele conversou diretamente com o diabo? Gente, eu acho essa pergunta tão irrelevante, tão irrelevante. Assim, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que ele não conversou diretamente com o diabo. Eu acho que por ter muitos princípios bíblicos aqui, eu acho que foi até talvez um estudo dele bíblico, que ele viu como talvez um estudo sobre Satanás, sobre suas artimanhas e tudo mais, e algo que ele percebeu, e ele fez um livro como se fosse uma conversa, uma entrevista com Satanás. Eu achei muito legal essa ideia, né, de ser um livro de entrevista, então é perguntas e respostas, e vocês vão ver aqui, por exemplo, vou mostrar pra vocês, aqui, ah não, aqui não tem não, vou mostrar aqui, o que tá em negrito é ele perguntando, e o que não está em negrito é a resposta, tá vendo? Tem um P de pergunta e R de resposta, então o livro tá inteiramente cheio disso daqui. Bom, então, assim, eu gostei bastante do livro. Com certeza vou ver outros livros do Napoleão Hill, que eu ainda não li.
Então, aqui até no final aqui tem algumas dicas de alguns outros livros. Então, é um livro, assim, que eu gostei. E é um livro que provavelmente eu vou ler mais livros desse autor aqui, que eu achei interessante. Tá bom, gente? Então, eu super indico pra vocês, leia na sua casa e, assim, e adquire, pega tudo que você precisar e tudo mais. Antes de eu falar um pouco sobre os pontos que eu achei mais interessantes nesse livro, eu vou falar para vocês como funciona, como eu faço para poder estudar um livro, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, eu utilizo marcações, eu utilizo páginas relacionadas, também utilizo livros relacionados. Nesse caso, esse livro aqui não teve nenhum livro relacionado, a não ser a Bíblia. A Bíblia foi um livro relacionado, né? Então, eu grifo, né, com marca-texto. Marca-texto não, eu uso tipo uma canetinha, porque eu não gosto de marca-texto. É tipo uma canetinha mesmo. E eu também faço... Deixa eu pegar aqui pra vocês poderem ver. Eu também faço anotações no livro, tá? Então, ó... Vou mostrar pra vocês minhas anotações. Tem aqui, ó, páginas relacionadas, de novo. Tipo assim, a outra página fala a mesma coisa. Esse livro tá um pouco desorganizado, tá? Por isso que eu faço aqui anotações minhas. Eu anoto no livro. Aí eu também faço uma coisa muito legal, que é quando o livro é de... Eu preciso aprender sobre o livro, eu pego os capítulos aqui. Por exemplo, eu pego o capítulo... Nossa, difícil achar um capítulo. Eu pego aqui... Ai, meu Deus. Por exemplo, esse capítulo aqui. É capítulo 2. Aí eu coloco aqui em cima, basicamente, o que esse capítulo retrata. Depois que eu leio, eu coloco sempre no início do capítulo. Então, aqui fala sobre ajudar os outros e fala sobre fé. Tem um outro que fala sobre fracasso, sobre medo. Então, eu vou colocando, porque aí eu acabo olhando pro capítulo e vejo assim, onde será que tá falando mesmo sobre fracasso? Aí eu vejo mais ou menos. Se bem que esse livro aqui, ele tá meio que misturado. Então, ele fala sobre fracasso no início, depois fala no final. Mas, enfim, eu organizei, fiz um script, eu sempre faço um script dos livros. E é isso daqui que eu vou falar pra vocês hoje, tá? Tudo isso daqui. Bom, vamos começar então, né? Esse daqui é um bônus, que depois eu vou falar. Eu amo livros assim, que você tira conhecimento dele. Eu sou apaixonada. Bom, 3 pontos super importantes que falou sobre esse livro foi a questão do fracasso, a questão do medo e a questão dos 2 senhores, tá? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre os 2 senhores, tá bom? Quem são esses 2 senhores? Na hora quando falou sobre que existem 2 senhores dentro de nós, eu remeti bastante àqueles desenhos animados, não sei se vocês já viram, é claro que já viram, que tem sempre um anjinho, que é um mini você anjinho, e um mini você diabinho, que fica aqui no seu ombro. E um sempre te leva pro caminho da paz, pro caminho da fé, pro caminho da esperança, e o outro sempre tenta te puxar para baixo, pro caminho da tristeza, pro caminho do desespero, pro caminho das coisas carnais, que em primeiro momento parece ser uma maravilha, mas depois te aprisiona e você fica ali preso naquilo. Então, esse livro aqui, eu sinceramente considero ele como um livro espiritual, tá? Então, eu considero ele como um livro, assim, para você aprender um pouco, não aprender, na verdade, relembrar, porque isso daqui tá bem mais organizado, né? Por exemplo, parece que ele tipo, pegou a Bíblia e organizou aqui para você sobre a questão do mal, tá? Então, eu considero esse livro aqui um livro
bom para você ler sobre o mal em si. O que o mal faz na sua vida? E é algo pra gente refletir. Às vezes a gente fica só refletindo no bem, o bem que faz na nossa vida, mas tem que refletir no mal, por quê? Pra gente poder evitar, pra gente poder saber certinho quando ele está ali, onde ele está ali, né? O mal, onde ele ataca, onde ele pega você. A gente tem que saber essas coisas para que a gente possa compreender, entender e evitar, né? E já ficar ligado naquilo ali. Então, aqui fala muito sobre esses dois senhores que há em cada um de nós. E eu lembrei exatamente disso, gente. Eu lembrei do anjinho e do capetinha que são minis você. É mini você. Então, aqui fala, né, que um é movido pela fé e o outro é movido pelo medo. A gente pode levar isso também como, por exemplo, Deus e Satanás, né? Um move a gente pela fé e o outro move a gente pelo medo. Mas aqui quer dizer que são dois senhores. Desculpa, gente. E no final do livro tem uma frase maravilhosa que é justamente verdade, e que é aquilo ali, que inclusive eu escutei essa frase na igreja, quando eu fui na igreja, que é uma assim, maravilhosa, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês, porque é algo super importante, tá aqui no epílogo, no final do livro, e fala assim: uma noite, um velho índio, Cherokee, contou ao seu neto sobre uma luta que estava acontecendo dentro dele. Ele disse: meu filho, essa luta é entre dois lobos. Um é mau, raiva, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom, alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto ouviu tudo atentamente, então perguntou ao avô: qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente: aquele que eu alimento. Isso daqui, gente, é exatamente o que Paulo diz na Bíblia sobre a luta que há dentro dele. A luta que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Ele quer fazer algo bom, ele não consegue. Então ele fala, né? E ele fala de uma forma maravilhosa, assim, poética, né? Que eu não lembro ao certinho, mas ele fala basicamente isso. O que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Tipo assim, entende? Porque há essa luta entre nós. E aí nós sabemos disso, que há essa luta. Tem muitas coisas que a gente quer fazer. Eu sei que comer aquilo ali é ruim pra mim, mas eu como mesmo assim. Por que eu como? Mas eu tento parar de comer, todo mundo tem isso, gente. Todo mundo tem alguma coisa que tenta deixar de fazer e não consegue deixar de fazer. Mas quer muito, tem muita motivação, mas não consegue, porque é uma luta. E querendo ou não, você tá alimentando. É isso que você não quer fazer, você tá alimentando de alguma outra forma que a gente tem que avaliar e ver, porque a gente tem que alimentar a gente alimenta ou o diabinho ou o anjinho todos os dias da nossa vida. E é uma escolha que você faz e você tem controle sobre isso. Isso que é importante entender, o seu controle sobre isso. É você que escolhe. É você que escolhe. Você não é movido pelas coisas. Isso que é a importância de controlar a sua mente, tá? Aqui fala uma frase que é maravilhosa, que é assim: você está onde você está, ou você faz o que você faz por causa dos seus pensamentos e ações. E aqui fala muito sobre isso. Os seus pensamentos, eles viram a ação. A ação, ela vira um hábito. O hábito vira você. E aí, acabou. Entende? Então, para você mudar algum ato seu, para você mudar algum hábito seu, primeiramente você tem que mudar seu pensamento. Se você é uma pessoa que pensa negatividade, que pensa só coisas ruins, você vai ver mais isso. É ou não é? Quando você compra um carro, por exemplo, você acabou de comprar um carro, parece que todo mundo tem o mesmo carro que você. Antes você nem via esse carro na rua e agora parece que todo mundo tem esse carro. Por quê? A nossa mente é assim.
A nossa mente, ela funciona dessa forma. Então, a partir do momento, na vida, gente, há sim o lado negativo e o lado positivo das coisas. Você escolhe qual olhar. Você escolhe se você olha para o lado negativo ou se você olha para o lado positivo, né? E isso é uma escolha sua. E a partir do momento que você só fica falando coisas negativas, só fica falando mal dos outros, eu só fico pensando em coisas ruins, é essas coisas que você vai acabar atraindo, né? Aqui fala bastante também sobre a lei da atração. E eu acredito bastante na lei da atração, tá? Eu acredito nisso, porque aquilo que você fala, aquilo que você pensa, tudo isso se transforma em ação. Eu não acho que tem uma mágica, tipo assim, você olha para aquilo, aquilo ali vai acontecer. Não, é simplesmente porque você está constantemente acostumando com aquilo. Então você vai ver só aquilo e você vai pensar só naquilo e aquilo ele vai realizar para você. Porque você vai cometer atos para aquilo, entende? E aqui fala exatamente isso, sobre a lei da atração. E a lei da atração também tem muito a ver com o que você planta, você colhe. E isso é bíblico. Então, o que você plantar, você vai colher. Se você plantar medo, insegurança, tristeza, você vai colher isso. Então, muita gente remete a plantar e colher com ação, mas eu digo plantar e colher com pensamento. Antes da ação tem um pensamento. Se você planta medo, insegurança, tristeza, você vai colher isso. Se você planta esperança, fé, você vai colher isso. E aqui fala uma coisa maravilhosa sobre a fé. O quanto a fé é perfeita. Mas esse é outro capítulo que eu vou falar para vocês depois. E assim, bíblico também, que a fé move montanhas, que a fé, entende? Mas eu vou chegar nisso depois. Então há esses dois senhores, tá bom? Dentro de nós. E a gente tem que escolher qual que vai alimentar. E é esse que vai tomar conta da nossa vida. Não tem como estar neutro em relação a isso. São dois senhores, você escolhe. Quem que você quer? Né? É algo a se pensar. Depois ele vai falar sobre o medo. E aqui o que é muito interessante é que o medo é a maior artimanha de Satanás para fracassar as pessoas e deixarem as pessoas onde elas estão, alienadas. Aqui fala muito sobre isso. Satanás quer o tempo todo, constantemente, deixar as pessoas alienadas. Porque pessoas alienadas, elas não têm conhecimento. Se você não tem conhecimento, você acredita em qualquer coisa, né? Até no âmbito bíblico, isso é verdade. Se você não estuda a Bíblia, você acredita em qualquer pastor falar qualquer coisa pra você, você acredita. Porque você não tem uma base, você não tem a verdade, entende? Então, vocês vão ver que a maior artimanha de Satanás é te deixar alienado. Então, ele não quer que você tenha conhecimento, ele não quer que você leia, ele não quer que você estude, ele não quer que você procure, ele quer simplesmente que você viva a vida assim, parado. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Bem aquela corrida dos ratos, né? Ele quer isso pra você. Porque quando você está completamente alienado, ele consegue te moldar. Ele consegue entrar completamente em você e te transformar em quem ele quiser. E quem que ele vai querer te transformar? Não é coisa boa não, tá? Só coisas ruins. E a única forma que pode vencer o medo é a fé. A fé move montanhas, bíblico. Então, a fé, ela é o único modo de acabar com o medo. Então, se a gente trocar o medo pela fé, gente, a gente consegue muitas coisas na vida. A gente consegue fazer com que aquele outro eu, o eu de fé, tome conta da nossa vida. Como que ele coloca o medo na nossa vida? Ele coloca como uma sementinha. Eu quero que você imagine como se o medo fosse uma sementinha. Satanás não tem poder na sua vida, a não ser que você permita que ele tenha. Como você permite? Bom, ele coloca a sementinha do medo na sua mente. Tudo começa aqui, na mente. A mente acaba com a pessoa. E a mente faz a pessoa ir longe. Ele coloca o medo na sua mente. A partir do momento que ele coloca o medo na sua mente, você rega ou não essa semente. A semente que ele coloca aqui, você rega ou não. Então, vamos fingir que ele colocou aqui uma sementinha de ciúme, uma sementinha de ganância, uma sementinha de desconfiança. Vamos fingir que ele colocou isso. Você que rega.
Então, a partir do momento que coloca a sementinha e você começa a ter pensamentos ruins todos os dias, aquilo ali vai consumindo você. Aquilo ali vai fazendo você agir de uma forma ruim. E ele consegue tomar conta de você, tá? Então, basicamente é isso. Vou dar um exemplo de um casal, por exemplo, apaixonado. Coloca a sementinha ali da desconfiança. Será que ele tá mentindo pra mim? E começa a pensar. Ai, eu acho que ele tá mentindo. Ai, eu acho que ele mentiu. Ai, eu acho que semana passada ele tava mentindo. Ai, eu acho que agora o que ele falou tá mentindo. E vai colocando. A partir desse momento, as suas ações vão ser de desconfiança. Então, você vai começar a falar coisas do tipo assim, isso não é verdade, não acredito em você. E vai começar a agir de uma forma e tudo vai desandar. Ele dá o exemplo de várias áreas que ele acaba, e uma delas é relacionamento, tá? Uma delas é relacionamento, colocando o casal um contra o outro, para eles brigarem e discutirem. Outras coisas também, no trabalho, amizades, enfim. Ele tá constantemente em todas as áreas da nossa vida tentando colocar a sementinha do medo. O medo paralisa você. O medo paralisa e não faz você continuar, tá bom? O medo é a maior artimanha dele, que ele utiliza e que ele fala que dá muito resultado. Uma frase maravilhosa que ele colocou aqui escrito aqui no livro, que é assim, ou você domina a sua mente ou ela te domina. Isso é muito verdade. Você tem que controlar a sua mente, senão ela vai dominar você. Porque a gente já tem uma tendência, né, para as coisas ruins e más. A gente tem essa tendência, e isso é bíblico, que é a questão de que você já nasce em pecado. Você já nasce no mundo de pecado, você já nasce pecador, né? E já nasce com essa tendência, com amor ao pecado. A terceira parte que fala que é muito interessante nesse livro é sobre o fracasso, tá bom? E ele vai falar aqui sobre o fracasso de uma coisa maravilhosa, gente. Primeira coisa que ele fala é o seguinte: há uma solução para cada problema, não importa se você acha que é impossível. Então ele dá uma ideia de que o fracasso ele é temporário. E ele também ama utilizar o fracasso como na verdade, ele utiliza o medo, né? O medo de fracassar muitas vezes não faz as pessoas iniciarem as coisas, não faz as pessoas levantarem e agir, que elas têm medo de fracassar, né? E o fracasso acaba paralisando as pessoas ali. Então, ele dá muito o exemplo, por exemplo, do Thomas Edison. Ele fala assim que Thomas Edison tentou várias vezes, até ele fazer a lâmpada perfeita, ele tentou muitas e muitas vezes. Ele passou por muitos fracassos. E assim, uma frase maravilhosa que eu fiquei completamente apaixonada por essa frase, que é verdade, é que ele fala assim, Thomas Edison utilizou o fracasso como trampolim para alcançar o sucesso, enquanto outros utilizam o fracasso como desculpa para não continuar. Gente, essa frase é maravilhosa e é verdade. É muito verdade. A gente fracassa nas coisas, desanima e acabou. Entende? Em vez de a gente utilizar esse fracasso, para alcançar o sucesso. E uma coisa muito importante que é comentada nesse livro é todas as pessoas, você pode juntar todas as pessoas do mundo que são sucedidas, que conquistaram as coisas, que foram atrás daquilo que queriam e conseguiram. Todas elas, antes de conquistarem, passaram pelo fracasso. Só que elas continuaram depois do fracasso. Entende? Ele até fala sobre essa questão que é uma lei da natureza que a gente não conhece. Fracassar e continuar, você vai alcançar. Se você fracassar e ficar, acabou. Ficou ali alienado, ainda por cima, super dependente de Satanás. Entende? Então, quando a gente continua além do fracasso, a gente tem o sucesso que a gente quer, sabe? Então ele aqui falou muito sobre a questão do fracasso, que o fracasso, ele fala assim que ele é uma bênção disfarçada. Muitas pessoas acham que é uma coisa ruim, mas nesse livro fala que não é ruim, que na verdade é aquela dificuldade que você tem que passar para você alcançar o sucesso. Porque o sucesso não é alcançado assim de qualquer jeito.
não é alcançado de qualquer jeito, né? Então, é isso. E isso também é bíblico, sabe? A partir do momento... Tem muitas passagens bíblicas sobre essa questão, gente, de você fracassar e continuar, de você confiar, de você ter mais fé, de você passar por aquilo ali, que vai vir só bênçãos depois. Assim, é muito interessante o quanto esse livro tem muito a ver com a Bíblia, tá? Talvez quem nunca leu a Bíblia, olha para esse livro assim e fica assim, nossa, que coisas maravilhosas que tá falando aqui. Mas se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver que tudo isso tem na Bíblia. Então não é algo tão genial. Eu não achei esse livro genial. Eu achei esse livro organizado, né? Com passagens bíblicas organizadas. Foi isso que eu achei desse livro, sabe? Por que a gente consegue as coisas a partir do fracasso e das dificuldades? O que eu penso sobre isso, né? Eu acho que tem muito a questão do ego. Nós somos pessoas egocêntricas, sabe? E a partir do momento que a gente não consegue mais utilizar os nossos pés, que a gente não consegue mais controlar as coisas, a gente começa a pensar. A gente começa a pensar, sabe? E é quando quebra esse ego que a gente alcança as coisas. Então, a partir do momento que você vê que não tem o que você fazer mais, a partir do momento que você vê, gente, que dificuldade imensa, como que eu posso? Você começa a pensar. E nisso de você pensar, isso te tira da alienação. Muitas vezes o egocentrismo te coloca como uma pessoa alienada. E você sai quando tem um choque. Você sai daquilo porque você começa a pensar. E Satanás não quer que você pense. Ele não quer. E a partir do momento que você começa a pensar, você passa por cima desse fracasso e você consegue alcançar. Eu remeti bastante um pouco a essa questão de Satanás manter as pessoas alienadas, que elas não tenham conhecimento, né? Não tenham pensamento próprio, como, por exemplo, como o comunismo. Então, eu acabei linkando um pouco isso. Eu achei, quando eu estava lendo, eu achei muito parecido também com o comunismo, sabe? Essa questão de manter as pessoas alienadas ali, sem que elas pensem por si mesmas, que simplesmente repita mantras, que simplesmente aceite as coisas da forma como tem que ser, né? Tem que ser aceitadas. Então é isso, gente. O bônus que eu falei aqui pra vocês, eu poderia falar sobre esse livro assim o dia inteiro, porque é praticamente falar sobre a Bíblia. Então, pra mim, assim, eu poderia falar o tempo todo sobre esse livro. O bônus é a autodisciplina, tá bom? Eu coloquei aqui... tem algumas coisas que Satanás utiliza para dominar, para alienar as pessoas. E são em 3 áreas. A primeira é comida, a segunda, sexo, e a terceira, opinião que não foi pedida. Opiniões, né? Então, se você controla os maiores, que são esses 3, os menores são mais fáceis de você controlar, tá bom? Então, equilíbrio é tudo. E você ter autodisciplina é muito importante, porque aí você não fica alienado nas coisas, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de comida. Se você sabe que aquela comida te faz mal, por que você come? Você já pensou nisso? Se você sabe que alguma coisa te faz mal, por que você faz? Se te faz mal, não faça. Se te corrói, não faça. Se vai fazer mal para o seu organismo, não coma. Entende? Então é isso daqui que ele está falando. Você tem autodisciplina. Autodisciplina. Se eu sei que se eu pegar no telefone, eu posso ficar o dia inteiro mexendo em redes sociais, vendo a vida dos outros, consumindo conteúdo inútil, porque é conteúdo inútil. Se eu sei que isso vai acontecer, não vou fazer. Não vou pegar o celular, vou ler um livro. Vou assistir um documentário. Vou conversar com a minha família. Gente, tem tantas famílias que nem conversam mais. Que mundo que nós estamos vivendo.
E aqui, gente, eu finalizo com algo que também foi comentado, que é você é o dono do seu destino e você está no controle da sua vida. Você tem que começar a pensar dessa forma. Quando eu era vegetariana, eu já fui vegetariana e depois eu fui vegana. Por que você foi vegetariana e vegana, Hillary? Todo mundo me pergunta isso. Porque eu queria, porque era algo, gente, vocês não têm noção do quanto que é bom e satisfatório quando você consegue controlar as coisas ao seu redor. Você começa a perceber que você tem controle, você tem domínio, que você é dono realmente do seu próprio destino e não que você é escravo das coisas, escravo do telefone, escravo da comida, escravo. Então, eu queria, nessa parte de comida, primeira coisa, quando eu virei vegetariana, eu falei assim, gente, será que eu consigo? E fui. E simplesmente foi passando o tempo e eu vi que eu conseguia. Eu via que eu tinha controle sobre a alimentação. Tem gente que fala assim, eu não consigo, é escravo das coisas. Você consegue. Você que é o dono das coisas, as coisas são pequenininhas. Você que escolhe, entende? Então você precisa ter essa autodisciplina. Senão isso vai te corroer, isso vai acabar com você. Sabe? Então, assim, é difícil, sabe? É difícil, mas é algo que a gente tem que fazer. E uma coisa também muito importante é que muitas das vezes o pensamento vem do seu ambiente. Aqui fala muito sobre isso, o quanto o ambiente te muda. O quanto as pessoas ao seu redor podem te mudar. E eu remeti a qual versículo bíblico? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que olhar o ambiente que você está vivendo, você tem que olhar as pessoas que você está convivendo, você tem que olhar os seus pensamentos, as suas ações, né? E tudo isso. Finalizando, aqui fala sobre as pessoas fortes, o quanto as pessoas fortes elas conseguem. Isso me remeteu ao livro da Anne Frank, que foi um livro que eu não gostei, já falei com vocês. Se vocês quiserem assistir o vídeo, é só vocês assistirem, tá aqui no canal. Mas tem uma frase que ela fala assim que é muito verdade, que os fracos, eles desaparecem, mas os fortes sobrevivem e nunca morrerão, tá? Então, as pessoas fortes, elas vão conseguir tudo na vida. Os fracos não vão conseguir nada, tá bom? Então, tem muito essa questão mesmo da pessoa forte e a pessoa que é fraca, tá? Você tem que se tornar uma pessoa forte, porque as pessoas fortes, elas conseguem, elas conquistam, elas, enfim, tem que ser uma pessoa forte, gente, entende? Não uma pessoa fraca. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse comentário, dessa conversa, né, sobre esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Meu café até gelou já. E espero que vocês leiam e comenta aqui se você já leu. O que você achou desse livrinho? Eu sei que eu encontrei muitos insights legais, né? Como a gente acabou conversando aqui. E eu super recomendo, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.